O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, essa carta ao Tito faz parte das chamadas cartas pastorais de São Paulo, que alguns protestantes na Alemanha querem dizer que não é dele, não são dele. Só para vocês ficarem a par, existe uma discussão que também entrou, uma ideologia que entrou na Igreja Católica, mas que surgiu no protestantismo, de que São Paulo, lutava por uma igreja carismática e não hierárquica. Carismática, assim, quando a gente vê um pouco, você pede o Espírito Santo e você interpreta a Bíblia, por exemplo. É você e Deus que... Não existe um magistério, uma hierarquia a obedecer. As cartas pastorais mostram o contrário disso. Então Lutero não era muito a favor, deixou essas cartas meio de lado. E aqui, por exemplo, ele fala dessa questão do bispo, né? Para levar os eleitos a Deus. Tito era um grego que era da Antioquia, na Síria, e caminhou com Paulo, levou para Jerusalém, né? Deus não mente, havia prometido desde os tempos antigos e no tempo marcado, né? Usando São Paulo. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz. Sempre São Paulo é muito cordial quando escreve uma carta. Meu filho, como estou com saudade. E marido e mulher não faz isso direito, né? Paulo faz isso com seus discípulos. E nos casamentos, que deveria ter muito, pega seus trem, né? Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade. A hierarquia. Ele está dizendo que é para constituir presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Isso é hierárquico. Ele não falou que eu te pedi. Existe uma ordem hierárquica, e não só carismática. Existem as duas igrejas, a carismática e a hierárquica. Esse povo que infiltrou na Igreja Católica são aqueles que são contra o direito canônico, o código, que a igreja não é de leis, né? Mas na verdade é porque o código de direito canônico impede as ideologias que eles querem entrar na igreja, né? Tudo tem um porquê por trás. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma... naquela época casava? Também, era possível. São Paulo diz que era melhor não casar, não é? Mas se tornou regra no século XII, 1000 e pouco, com Gregório VII. Por quê? Porque os padres tinham concubinas demais. Era. Vocês acham que padre não é ser humano? Não se iludam com ninguém. Com ninguém. Então, pioraram as regras. E é claro, gente, é impossível ser padre direito, casado, com filho. Ainda mais sozinho, com 2 paróquias. Tem uma menina mais bonitinha, se você confessar aquela lá, nem precisa pisar aqui mais. Não é não?
Imagina o padre chifrudo entrando na igreja, todo mundo, eu conto ou você conta? Não dava nem para fazer a homilia direito. Ele fala, o que esse povo está cochichando para lá e para cá? Aí depois larga os filhos lá em casa para fugir com o cara. Quem vai cuidar dos meninos? Vou arrumar outra? Não pode. E as missas? E as confissões? O povo não pensa, né? Não, é porque da pedofilia. Eu atendo pedofilia direto da família, de gente casada. É o que mais tem, nunca atendi de padre. Casamento não resolve pedofilia. Concorda comigo? Senão não teria nas famílias, onde mais tem abusos. É porque é gente que não raciocina mesmo, né? Fala pelos cotovelos. Maridos com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados. Porque é preciso que o episcopo, agora está falando de episcopo, seja de bispo. O episcopo na época não é o mesmo parecido com o bispo de hoje. Teve uma maturidade com o tempo na igreja, né? Seja irrepreensível como administrador posto por Deus. Não seja arrogante. Presbítero e episcopo não pode ser arrogante. Senão está no lugar errado. Não estou falando que não possa ser firme, duro. Arrogante não. Arrogante é a pessoa que se acha o tempo inteiro, eu sou o padre, eu sou o bispo, eu que mando, obedece sim, porque eu estou aqui. Isso não justifica. Nós temos que dar argumentos sólidos. Não é porque eu sou o padre, isso é arrogância. Nem irascível, ficar bravo demais, xingando todo mundo. Tem uma bravezazinha que aceita, do Padre Pio, né? Vai se converter, sai do pecado mortal, vai para a missa domingo. Não é não? Às vezes é bom, mas não aquele cara feia, carrancudo. Não pode ser padre nem bispo. Nem dado ao vinho, cara que bebe demais, alcoólatra. Nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos. Gravíssimo. Padres e bispos que podem desviar dinheiro do povo, né? Muito grave. Mas hospitaleiro. O padre tem que ser hospitaleiro. Se eu estou com dor na coluna, se eu estou com um problema em casa, eu não posso chegar aqui com a cara feia, dando patada em todo mundo. Senão não nasceu para ser padre nem bispo. Não é verdade? Nós temos que ter a cara. Agora, às vezes é inevitável, uma vez ou outra você fica nervoso, depois tem que pedir perdão, mas uma vez ou outra, não é todo dia. Amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, mesmo na época que pode casar, que domina suas paixões, que não fica por aí caçando prazeres à deriva, prazeres de poder e sexuais. Firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina. O bom bispo, o bom padre tem que ensinar fielmente a doutrina. Tem que explicar o que a doutrina fala. Explicar quais são os mandamentos, o que é pecado mortal. O bom padre, o bispo, tem que ser fiel à doutrina, tem que explicar bem a doutrina. De sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores, dizer o que não pode na igreja, o que é proibido, e mostrar o caminho do bem, né? Isso é o bom pastor. Está na carta, quem diz é São Paulo. Não adianta ser um bispo, padre aguado, que não diz nada com nada, né? Nós temos que ter gente que ensina a doutrina. Bem, essas são as cartas pastorais que mostram como devem ser os pastores. E no Evangelho, nós temos aí, é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. O que é escândalo na palavra evangélica? Escândalo é aquele que leva o outro a pecar. Por exemplo, a mulher que o marido deixa ela, abandona. Aí vem um da igreja e diz: não, boba, arruma outro. Tem homem por aí, casada na igreja. Isso é escândalo grave. Se ela
te ouvir, vocês dois estão enrolados. Porque quem leva o outro a pecar também tem o mesmo pecado. O mesmo pecado. Ou o seu comportamento. Você ficar de alcoolismo, você batendo nos outros, você de ódio mortal com alguém, que nunca quer reconciliar. Eu sei que tem gente que não quer, mas se você demonstrou já que você está aberto ao perdão e o outro não quer nem saber, problema do outro. Você já demonstrou. Mas tem gente que não quer de jeito nenhum perdão. Mas ai daquele, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse ao mar. Levar os outros a pecar ou então ensinar doutrinas erradas. Não, isso não tem problema, você pode fazer isso de boa. Hoje em dia mudou. Usar a própria confissão para falar coisa errada, né? Isso é muito grave. Ou escandalizar caindo com dúvida dupla. A vida dupla é o maior escândalo, tanto para padres e bispos, quanto também para pais de família. Pai de família que tem duas famílias. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? E depois quer vir participar da igreja, claro, tem que participar mesmo, mas tem que converter também, ué. Não é assim que funciona. Vem para a igreja como se nada tivesse acontecido, ou tivesse acontecendo. Padre, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo sair do adultério, me ajuda. Tudo bem, mas você viver uma vida dupla, isso é muito grave. E vida dupla é quase que incurável, porque a confissão só funciona numa vida única, não é assim? A pessoa que tem uma vida única. Se o teu marido, não, estou errado aqui, ó. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Marido também é irmão, né? Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes deve dizer, vou perdoar. Bem, aqui entra a questão de conviver bem. Nós temos que entender que todo mundo é fraco. Então, se alguém nos fere na igreja, peçamos o dom do perdão. Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, eu quero esganar agora, né? Aí, enquanto você quiser esganar, você fica longe dela. Aí você vem para o Santíssimo. Tira esse desejo de esganar, Senhor. Me dá o dom do perdão, o dom do amor. Aí, quando Deus te der, você fala, me perdoa. Ou então te perdoo. Pronto. É assim. É claro que na igreja da raivinha tem gente de todo jeito. De todas as classes. Tem gente que fala demais, fala de menos. Tem gente que é bravinho, tem gente que é mais manso. Então na igreja é um milagre, né? É uma família, tudo misturado ali. Então é claro que a gente precisa da graça de Deus. Mas a gente tem que tentar lutar por perdão. Começa rezando pela pessoa, reza por ela. Mas nós não temos direito de ficar de bico na igreja. Repito, nós não temos direito de ficar de bico. Tudo bem que tem gente, você tem que dar uma puxada de orelha, a pessoa vai ficar com raiva, deixa ela com raiva lá um tempo. Você puxou a orelha para o bem dela, né? Mas sempre pedir o dom do perdão e do amor. E aí os apóstolos falam, aumenta a nossa fé. Para fazer isso, aumenta a nossa fé. É uma coisa que tem que pedir, rezar para aumentar a fé, porque a fé nos ajuda a perdoar mais fácil. E Jesus disse que se tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, uma árvore se arrancaria. Nossa fé é pequena, né? Vamos pedir todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Só para terminar, eu li ali que São Martinho de Tours, no texto fala que ele deu o manto dele para um mendigo que estava tremendo. Esse episódio foi São Martinho de Tours, ele era pagão, descendente de soldado romano, ele foi soldado romano. Ele começou a frequentar a catequese com 10 anos, o pai não queria, mandou ele para o exército. Lá no exército ele continuou cristão escondido. E um dia um mendigo estava tremendo de frio. Ele pegou o manto dele com a espada e cortou e cobriu o mendigo. Na mesma noite ele sonhou com Jesus aparecendo para ele com o manto e dizendo obrigado.
E aí foi o motivo dele querer se converter. Aí ele largou de ser soldado, se batizou com 40 anos, virou monge, montou o mosteiro, depois o povo aclamou o bispo. Mas é importante essa visão de Jesus com o manto, para mostrar que realmente, quando nós ajudamos quem precisa, é Ele que ajudamos. Que Nossa Senhora nos dê um coração amoroso, cheio de perdão. Assim seja.